Hoje, a gente vai mergulhar numa obra espiritual que traz um olhar bem diferente sobre a vida de Jesus. A base para essa nossa conversa é o livro Boa Nova, uma narrativa que, olha, tem uma origem, vamos dizer assim, bem fora do comum. A primeira coisa que já chama a atenção em Boa Nova é a autoria. Essa citação que está aí na tela já dá o tom de tudo. Ela não vem de um autor vivo, no sentido que a gente conhece, mas é atribuída ao espírito do escritor Humberto de Campos, que supostamente teria se comunicado depois da morte. E isso nos leva direto para esse conceito, a psicografia. Na prática, quem escreveu o livro foi o famoso médium brasileiro Chico Xavier. A ideia é que ele serviu como um canal, um instrumento, para que o espírito de Humberto de Campos pudesse narrar essas histórias do Evangelho. Ok, para a gente entender bem a narrativa, primeiro a gente precisa visualizar o cenário. O livro começa descrevendo como era o Império Romano bem na época da chegada de Jesus. E olha, era um período de contrastes absurdos. E aqui a gente vê o grande paradoxo daquele tempo. De um lado, a glória da chamada Pax Romana, um império com uma paz nunca antes vista, cheio de templos, arte, leis. E do outro lado, o tormento pessoal do cara que arquitetou tudo isso, o imperador Augusto. Ele lidava com doenças, escândalos na família, traições dentro da própria casa. Então fica a pergunta, por que existia essa paz tão grande no mundo em meio a tanto sofrimento pessoal no poder? O livro propõe uma tese espiritual para isso. Ele sugere que essa calma toda não era só uma questão política, mas sim uma preparação divina. Era como se o mundo instintivamente estivesse se aquietando para a chegada de uma nova era, uma vibração de amor que preparava o terreno para a vinda de Jesus. Com esse palco todo montado, a história avança para o início da missão de Jesus. E claro, para como ele começou a juntar aquele grupo que levaria sua mensagem adiante. A cena é de uma simplicidade que chega a ser marcante. Nada de palácios, nada de templos. Jesus vai até homens comuns, no trabalho do dia a dia deles, pescadores, ali na beira do lago. Um encontro totalmente pé no chão, humilde. E o chamado é assim, direto, sem rodeios. A resposta? Imediata. Simão Pedro e André nem hesitam. Parece que houve um reconhecimento instantâneo, uma conexão de confiança que fez com que eles largassem tudo e simplesmente seguissem aquele homem. E a composição desse grupo é fascinante. Não eram acadêmicos, não eram nobres, nada disso. Eram pessoas comuns. Pescadores, um coletor de impostos, que era uma profissão super mal vista na época, e um pequeno comerciante. A escolha parece ter sido de propósito, né? A mensagem não era para uma elite, era para o coração do povo. Eram homens com suas falhas e virtudes, provando que a transformação era, no fim das contas, acessível para todo mundo. Certo. Com um grupo formado, Jesus não simplesmente os envia sem o norte. Ele dá para eles um conjunto de instruções bem claras e até radicais sobre como eles deveriam levar a missão adiante. As instruções focavam totalmente em serviço, em desapego e em fé. A missão era voltada para quem estava sofrendo. A ordem era dar, não acumular. A riqueza material era vista como um obstáculo, não como uma ferramenta. E a atitude que eles deviam ter era essa mistura de pureza com sabedoria. E é aqui que surge o primeiro conflito interno. Judas, que era comerciante, traz uma perspectiva prática do mundo material. Ele argumenta que, poxa, para construir qualquer coisa, algum dinheiro é preciso. É a voz da lógica do mundo, no meio de um chamado que era puramente espiritual. Jesus não rejeita a ideia, ele permite a criação de uma bolsa comum para o grupo. Mas, ao fazer isso, ele dirige a Judas um aviso que soa quase como uma profecia. Permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. É um momento sutil, mas que já carrega um presságio do que viria pela frente. Só que essa missão externa era só uma parte do trabalho. O livro deixa bem claro que a verdadeira transformação, a revolução mais importante de todas, tinha que acontecer, era por dentro. E a história do discípulo Bartolomeu ilustra isso perfeitamente. Ele era super devoto, estava sempre ali, presente, mas vivia numa tristeza que não passava. E o motivo disso revela uma lição fundamental. A tristeza do Bartolomeu vinha da visão que ele tinha do mundo. Ele olhava ao redor e só conseguia ver maldade, corrupção, ganância. Para ele, a única esperança era fugir deste mundo para um reino no futuro. Ele via a vida aqui na Terra como uma causa perdida. E aqui vem o ponto de virada, a resposta de Jesus. Com uma pergunta super simples, ele o desafia gentilmente. Se o Evangelho é a boa nova, por que raios ele estaria trazendo tristeza em vez de alegria?
Essa pergunta muda completamente a perspectiva. E aí, Bartolomeu entende. A Boa Nova não era uma promessa de fuga, mas sim uma ferramenta para encontrar alegria e força agora, no presente. A batalha de verdade não era contra o mundo lá fora, mas contra o desânimo, o pessimismo e a desesperança dentro do próprio coração dele. E essa história nos leva direto para a mensagem central do livro Boa Nova, a ideia que costura a obra inteira. A mensagem principal é esta: o objetivo não é ficar esperando por um paraíso distante, é construir esse paraíso, essa paz, essa harmonia dentro de si, aqui e agora. É uma construção interna, pessoal, que ninguém pode fazer por nós. O livro nos deixa, então, com essa metáfora final que é muito poderosa. O Evangelho não é visto como um código cheio de regras, mas sim como um mapa, um guia que mostra o caminho para a gente alcançar estados mais elevados de consciência, de amor e de alegria. Então, a reflexão que fica é: se o Evangelho é o mapa, quais são os territórios que ainda não foram explorados dentro de nós mesmos? Onde é que estão as nossas próprias batalhas internas contra a tristeza de Bartolomeu ou o peso da bolsa de Judas? E talvez o mais importante, onde está o nosso próprio cântico de alegria só esperando para ser descoberto?